Bora, rapaziada, estamos ao vivo, começando mais uma aula aqui no Centro de Formação do Geração de Atletas. Não importa se você está vendo essa aula ao vivo ou através de uma gravação, o tema da aula de hoje é recuperação inteligente no futebol de elite, com Diego Brito, gestor de performance, um cara que trabalha com atletas do mais alto nível do futebol no mundo, já trabalhou em Atlético de Madrid, La Liga, um cara que tem muita experiência, mentor aí do Renato Fenaschi também, então é um cara que tem muito a agregar, ensinar e vai poder aqui passar para a gente algumas das estratégias do mais alto nível do futebol no dia de hoje, né, Diegão? Seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite e pode se apresentar aí rapidamente para a rapaziada. Obrigado, Pedrão. Obrigado, pessoal, aí, pela espera. É um prazer estar aqui falando com vocês, né? Agradecer o convite aí. E vamos lá, vamos sim, vamos falar hoje sobre recuperação, né? E vamos trazer um tema importante para vocês aí, tentar ajudar vocês da melhor forma possível, né? Para vocês conseguirem aplicar isso também na prática, né? Não adianta só a gente trazer um conhecimento se não tiver uma aplicação prática. Então, a ideia é trazer esse conhecimento para vocês com um nível também de aplicação prática, tá bom? Perfeito. E você vê que eu me apresente, Pedrão? Eu tenho um slide de apresentação, não sei se você vai colocar aí, daí que eu me apresento por ali, pode ser? Consigo, consigo. Já vou te deixar começar aqui a apresentação e tocar, mas só para avisar, você que está assistindo essa aula, aproveita, porque hoje você vai ter a chance de aprender o que as pessoas estão fazendo no mais alto nível, do detalhe do futebol. E isso não é algo que se vê todos os dias. Você não vai ver isso aí nos programas esportivos, você não vai ver isso na TV, você não vai ver isso no canal de YouTube. É um conteúdo realmente de muito valor e que tem um poder de te dar aquele diferencial para você ser melhor do que os outros e chegar nos seus objetivos no futebol. Fechou? Então é isso, Diegão. Pode tocar. Se você quiser aí passar o slide, você me avisa que eu vou passando aqui. E estou à disposição. Fechou? Vamos que vamos. Maravilha, Pedrão, obrigado. Obrigado, pessoal. Bom, vamos lá. A ideia é falar um pouco sobre recuperação inteligente. Tá? Hoje a gente tem diversas estratégias de recuperação, né? Então, o dia a dia dos clubes, o dia a dia dos atletas a nível individual também, eles aplicam diferentes estratégias de recuperação. Tá? Só antes disso, vou me apresentar aqui para vocês entenderem um pouco da minha trajetória e aí a gente já começa com a aula. Pode passar aí, Pedro. Então, eu sou formado em educação física, né? Tive a formação na UEL, Universidade Estadual de Londrina. Depois eu fiz um mestrado em fisiologia do exercício. Fui para a Espanha para fazer um doutorado em ciências da saúde com ênfase em ciências do esporte. E lá na Espanha, né? Agora eu tô aqui em Londrina de volta, vim passar um período aqui no Brasil. Lá na Espanha, eu trabalhei na Universidade Camilo José Cela, que foi a mesma universidade que eu fiz meu doutorado. Nesse meio tempo, comecei a fazer uma colaboração científica com a La Liga, né, primeira divisão espanhola, e também com o IMO, que é uma marca de GPS, vamos dizer assim. Né? Também fui cientista do esporte no Atlético de Madrid por 2 anos, e hoje eu atuo como gestor de performance de atletas de futebol, né, em mais de 20 países aí, na verdade, a gente tem atletas em todo o mundo. Né? E também fundei um aplicativo de monitoramento de fadiga e performance, onde a gente consegue dosar, né, tanto o treinamento como a recuperação dos atletas com os dados que vêm através desse aplicativo. Então, resumidamente, essa é a minha trajetória. Pode passar. Pode passar aí, Pedro. Aí. Bom, a gente vai ter diferentes tipos de estratégias de recovery, né? Acho que está passando muito rápido aí. Volta um aí, que eu acho que passou dois. É esse agora, tipo de estratégia, né? Tinha mais alguns slides falando mostrando, acho que os atletas, não tá aí, né? Os Cara, atletas deixa que eu vão ver. trabalhar hoje. Não, Eu acho que acho está que mais ficou para pro trás. final. Eu acho que ficou pro final, Diego, pelo que eu dei uma olhada aqui nos slides. A gente não mudou a ordem, não, tá? Do jeito que você enviou. Ah, que estranho, porque eu. Bom, tudo bem. Vamos lá, mas eu falo aqui, né? Então, assim, hoje eu trabalho com diferentes atletas, né? Atletas do Corinthians, São Paulo, tive atletas no PSV da Holanda, no Porto, né? A gente também já trabalhei com atletas do Benfica, trabalhei também com atletas no Oriente Médio, a gente tem atletas no Japão, a gente tem atletas de todos os níveis hoje, né, sendo atendido pela minha empresa, né? Hoje eu sou a
né, o braço da empresa que cuida dos atletas, que faz a consultoria, né, mas a gente também tem um grupo de pessoas que nos ajudam ali com esses atletas. Então, só para mostrar também ali, né, que a gente não está mais no Atlético de Madrid, mas o meu objetivo hoje é trabalhar com esses atletas, né, a gente está trabalhando com atletas aí nível de seleção brasileira, então por isso que eu acabo dedicando mais tempo hoje para fazer esse tipo de trabalho, né? Pode voltar lá a apresentação, Pedrão. Achei o slide. Achei aqui. Aí, Aqui, tava no meio. aí estão as feras, né? Alguns jogadores aí que eu trabalho, né? Hoje já trabalhei, né? Alguns da seleção brasileira, né? Outros espalhados aí, Turquia, Grécia, né? O Cebolinha, a gente fez um trabalho em conjunto com um amigo meu por um período quando ele estava no Benfica. E a gente tem atletas de ligas menores também, né? Espalhado aí pelo mundo, que eu acho que está no próximo slide. E também estou trabalhando com um atleta, a gente está fazendo um trabalho bem legal com um atleta na Turquia, e foi um trabalho que está integrado ali com a comissão técnica, eu fui lá visitar o clube, então a gente faz um trabalho bem legal, junto em contato, né, juntamente ali com o clube, né, sempre respeitando as diretrizes do clube ali também. Né, então é um trabalho à parte, é um trabalho individualizado, mas é um trabalho também que a gente envolve várias pessoas no meio desse projeto. Né? Então vamos lá, vamos ao que interessa, o que vocês estão esperando, né, que é a gente falar de recuperação. Como eu te falei, né, como eu falei para vocês, a gente vai falar de diferentes estratégias de recovery, a gente tem diferentes estratégias de recuperação, tá? Pedrão, cara, eu só acho que o slide tá fora de ordem, cara, não sei... Tá fora de ordem? Deixa eu ver aqui. Cara, o pior que realmente a gente não mexeu, ó. Vou te mostrar aqui, ó, como é que tá. Recuperação inteligente, aí tem tua apresentação, estratégias, calendário, estratégias passivas, Vamos lá. câmera hiperbárica, estratégias ativas, atletas, estratégias nutricionais, estratégias psicofisiológicas. Como é que tá aí? Só para eu saber a ordem que tá, mas não foi essa. Eu acho que não foi essa ordem que eu passei, mas não tem problema. A gente vai falar do mesmo jeito aqui do objetivo da aula, tá bom? Não tem problema. A gente segue assim. Então vamos lá, né? A gente tem diferentes tipos de estratégias, tá? Desde estratégias nutricionais, estratégias psicofisiológicas, a gente tem também estratégias de recovery, que a gente chama de recovery ativo, e também recovery passivo, né? Então são diferentes estratégias. Pode passar ali. Eu vou passando os slides, você me fala qual que você quer que eu pare. Tá, cara, deixa eu te. Será que se eu te mandar aí agora, nesse momento? Pode ser, pode ser. Me manda aqui, tá vendo esse chat privado aqui, ó? Tem um chatzinho privado aqui do lado. Pessoal, peço desculpa aí, teve alguma questão aqui com o slide que saiu fora de ordem. Só pegar aqui a apresentação original com o Diego e a gente arrocha. Tem um chat do lado, você falou? Deixa eu ver aqui. Aqui. Tem um chat privado aí, tá vendo? Aham. Boa, você pode me mandar aqui que eu consigo abrir. Como que é? Só copiar e colar, será? Vamos lá. Isso, só copiar e colar aqui. Aí, só falta ser a mesma coisa aí, mas não é pra ser não. Vamos ver se vai. Deixa eu ver aqui. Pedi, pessoal. É porque tem uma ordem importante para ser seguida. E aí, cara, se a gente não segue essa ordem, acaba se atrapalhando um Se pouquinho. conseguir copiar e colar aqui. Te mandei no seu WhatsApp aí, cara. Ah, tá no WhatsApp? Calma aí, só um segundo então. Porque eu não consegui mandar aí no. Eu não consegui mandar no coisa. Boa. Copiar e colar aqui. Rapaziada, enquanto isso, mandem algumas perguntas aí rapidinhas, que aí a gente consegue, o Diego consegue respondendo vocês em alguns pontos aí. Enquanto eu abro aqui a apresentação. Vamos lá, deixa eu ver como é que eu vou compartilhar isso aqui.
E você consegue ver os comentários do pessoal aí, Diego? Deixa eu ver aqui. No YouTube mesmo, né? Isso. Vamos ver aqui. Calma aí. Olha lá, o que eu devo anotar na aula de hoje? A melhor parte vai estar no final, tá? Então, espera aí até o final. Clica em curtir e compartilha com o pessoal. A melhor parte vai estar no final. O que vai ter mais validade para vocês vai estar no final da aula de hoje, tá? Então, deixei o mais importante, o que Diegão, mais vai ajudar vocês está no final da aula. Vai lá. eu vou aproveitar aqui para eu fazer umas perguntas para você, mano. Como é que foi a tua jornada começando a atender atletas aí? Você começou quando a trabalhar com gestão de performance? Faz muito tempo? Como é que foi esse processo para você? Eu comecei em 2019, né? Enquanto eu estava fazendo meu doutorado, alguns atletas já começaram a me procurar e eu comecei a trabalhar com um atleta da sétima divisão da Espanha, né? Então a gente começou pequeno, Caraca, depois eu entrei numa empresa, comecei a conhecer outros atletas, conheci um atleta da terceira divisão da Espanha, que é o Arthur Bonal, foi meu primeiro atleta profissional que eu comecei a trabalhar. o A gente faz... Bonaldo, o que trabalhava com botilheiro. Exato, Legal. exato. Então a Legal. gente faz alguns trabalhos até hoje. Hoje ele está também na terceira divisão lá da Espanha. E a partir daí a gente começou a trabalhar com outros atletas, né? Foram chegando atletas por indicação, né? Atletas maiores, atletas. Comecei a trabalhar com o Léo Duarte, que estava no Başakşehir, está no Başakşehir até hoje. Ele era do Milan, Flamengo, Milan, Başakşehir. Depois fui para a França trabalhar com um atleta lá, um atleta do Mônaco, que hoje está na seleção brasileira também. Fiquei um tempo lá trabalhando com ele. Nesse meio tempo, né, também comecei a trabalhar com o atleta do Porto, que é o Wendel, hoje ele está no São Paulo. Também comecei a trabalhar com o André Ramalho, estava no PSV e agora está no Corinthians, né, a gente também está trabalhando até hoje. E assim foi, o trabalho ele foi crescendo, a metodologia ela foi melhorando, né, ela chegou pronta para esses atletas grandes. Então, de 2019, comecei a atender eles em 2021, foram 2 anos ali preparando bem a metodologia, trabalhando para conseguir entregar algo legal para eles, né? E as coisas foram acontecendo, né? E a gente foi ganhando Ó, consegui notoriedade aqui. e foi crescendo. Boa. Foi mal te interromper, mas a internet está com um pouquinho de estabilidade também. Está dando para te ouvir, mas enfim, eu consegui abrir o slide certo aqui. Só carregar agora a gente vai. Mas, pô, massa, velho. Caraca. Então a jornada aí já tá 6 anos praticamente na gestão de performance. Exatamente. Exatamente. Rapidinho, só deixar esse negócio carregar aqui. E aí é legal, porque Caraca, hoje o Pedro, Claudinei tá puxando, eu fico brincando, né? Foi mal. Foi a internet, perdão, não vi o que você tava falando. Eu só ia comentar que o Claudinei, que a gente brinca aqui, que é o inimigo do GA, ele tá puxando os cabos hoje, meu irmão. O cara tá atrapalhando aqui, velho. Calma aí, vamos lá, vai dar certo. Porra. Agora vai. Você tá no Wi-Fi aí? Tá, né? Sua conexão tá ok? Ou tô travando pra você também? cara, tá funcionando normal. Tá. Porra, velho. Aí, vamos. Vamos lá. Vai dar certo. O importante é o conteúdo aqui que é de alto nível. Pronto, aqui é a apresentação dos atletas. Vamos lá. Atletas Agora tá na aqui, hora alguns outros de. atletas que tinham comentado, né? Sim. Agora deu uma travadinha aí. Olha. Isso Agora aí tá na ordem para certa, os né? Pode países. começar. Exatamente. Boa, vamos lá. Então, assim, eu coloquei esses dois slides aí porque, assim, a recuperação ela é extremamente importante essas duas imagens, né? A recuperação ela é extremamente importante
mas tem duas frases que eu costumo dizer para os meus atletas, né? A primeira dela é que água demais mata a planta, né? Então, poxa, a maioria das pessoas que estão aqui no Geração de Atletas, imagino que são atletas dedicados, né? Atletas que querem vencer com o próprio esforço, né? E acabam treinando demasiado, acabam se esforçando bastante, né? Mas a gente tem que tomar um cuidado, porque exercício demais, né? Também pode levar o atleta a um estresse excessivo, né? E até um overtraining, que muitas vezes pode ser até irreversível. Então, é o que eu costumo falar. Não adianta nada a gente querer implementar todos os tipos de estratégias de recuperação e, ao mesmo tempo, tá dosando de uma forma errada o treinamento, né? E é o que eu costumo dizer também, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, se a gente errar na dose, né, seja para mais ou para menos, né, a gente vai acabar tendo prejuízo, né? Para mais acaba sendo um pouco prejudicial a nível de lesões, a nível de queda de performance, e para menos também, né, ganho de peso, também aumenta o nível de lesões, né, queda de rendimento, né, e aí já por falta de treinamento, por destreinamento mesmo, né? Então, eu acho que antes de tudo, antes da gente falar de recuperação, a recuperação ela não é milagrosa, né? Não existe nada milagroso que vai resolver, eu vou fazer uma bota pneumática só porque ela custa 1.000 euros que eu vou resolver a minha vida. Não vai. Então a gente precisa também pensar nessa questão da dosagem, tá? Então, dosificar o treinamento, saber o quanto fazer, quais exercícios fazer, é tão importante quanto recuperar. Então, por isso que eu quero trazer esse alerta logo no começo da apresentação aqui, tá? Pode passar. E aí vem a importância da recuperação, né? Primeiro, né? O que é o recover? Né? O recover é uma palavra do inglês, né? Que vem da recuperação, né? Então, é o que a gente chama de um processo multifatorial da restauração das capacidades físicas e psicológicas após o estresse do treino, né? Ou do jogo, da competição, né? Então, como eu digo, né? Se a gente não tem uma recuperação inadequada, né? A gente tem uma carga de treino que já é excessiva, né? Nos jogos, para os atletas de futebol, no futebol profissional hoje. Então, hoje a gente tem atletas tanto na Europa como no Brasil, né? Chegando a um nível altíssimo de jogos, né? Há um tempo atrás a gente teve aí o caso do Pedri, né? Que passou dos 70 jogos. No Brasil também a gente tem atletas que estão jogando 60, 70 jogos. Né? Os clubes no Brasil também estão chegando aí, né? Por exemplo, os clubes que chegarem aí, por exemplo, no final de todas as competições, Libertadores, Mundial, né, eles podem chegar aí até 80 jogos no ano. Então, é um número absurdo. A gente tem aí algo que é um grande desafio para nós, né, que somos fisiologistas, cientistas do esporte, né, a fisioterapia, então todos os profissionais da área da saúde e da performance têm um desafio enorme quando a gente fala de uma sequência, de um calendário altamente congestionado. Né? E aí a gente tem um impacto, né, negativo, que é o aumento de risco de lesões, queda do desempenho físico e técnico, a fadiga crônica, né? Então, a fadiga, normalmente a gente pode se recuperar da fadiga aplicando algumas estratégias de recuperação, mas a partir do momento que você vai ter uma sequência, um acúmulo de vários dias em fadiga e você vai ali treinando ainda mais, se recuperando mal e treinando ainda mais, você pode entrar num processo que a gente chama de overtraining, que na tradução seria um excesso de treinamento, tá? Só que essa palavra, né, ela tem ali, ela carrega uma linha de estudo, na verdade, né, dos pesquisadores, e é um tema em que a gente pode perder o atleta, tá? Para vocês entenderem. Eu estou tentando deixar o mais simples possível para que os atletas, né, como a gente está falando do público de atletas, para que vocês possam entender, né, o que é o overtraining. Então, seria o excesso de treinamento, só que o excesso de treinamento traz consigo diversos outros prejuízos, né, de aspectos psicológicos, ganho de peso, lesões articulares, lesões musculares, né, e uma queda muito grande de rendimento. Tá? E isso vai reduzir a longevidade na carreira. Então, melhor que eu costumo dizer, né? Postei até essa semana falando dos meus atletas, né? Melhor é o fim das coisas do que o começo, né? Então, é como você vai terminar essa carreira, como você vai terminar essa jornada, né? Então, não adianta você dar tudo de si agora e não conseguir chegar no final, né? Então,
Por isso que eu acho importante a gente estar dando uma atenção também nessa temática de recovery. Pode passar, Pedro. Então, como eu falei, a gente tem estratégias ativas, estratégias passivas, né? Estratégias ativas seriam um treino regenerativo, aqueles treinos que às vezes fazem um ciclismo leve, né? Fazem um trabalho na bike, um trabalho curto, às vezes uma mobilidade articular, né? Então são os treinos que se chamam de treinos regenerativos, né? Algumas pessoas falam da natação recreativa, só que a gente tem que tomar muito cuidado no volume, né? E o que vai ser essa recreação, né? Porque se o cara ficar 2 horas na piscina ali, pulando, né? Fazendo um monte de atividade, aquilo ele vai cansar ele muito mais do que recuperar. Então, por isso que eu deixei mais em amarelo ali, tá? A gente tem estratégias passivas, né, que seria o sono, né, o próprio descanso, a crioterapia, né, ou a imersão, a água fria, hidroterapia, que seria a utilização da piscina ali, que também pode ser uma estratégia passiva, estratégias de compressão, né, tanto meias de compressão como botas de compressão, a própria câmara hiperbárica e a massagem, né, que são coisas aí que nem todas a gente tem uma evidência científica consolidada, mas são coisas que são utilizadas hoje em dia nos clubes. Né? Pode passar. A gente tem também as estratégias nutricionais, né? Isso eu vejo que está quase que ao alcance de todos, né? Obviamente a gente tem suplementações que são mais caras, mas a nível de alimentação são coisas que se podem ajustar na medida do possível, né? Então existem coisas, né, que alguns atletas podem evitar de comer, existem coisas que os atletas têm acesso para comer, né? Então na medida do possível, né, são coisas que são acessíveis, né? Porque elas otimizam os processos metabólicos, né? Então, se você faz uma boa reposição de carboidratos depois de um jogo, isso é extremamente importante, ou depois de um treino intenso. O timing de proteínas, que seria, né, o timing e o tipo de proteínas, qual é o momento certo de você fazer uma boa ingestão, de você aumentar a ingestão ou diminuir a ingestão de proteínas. Existem alguns antioxidantes naturais, né, como frutas vermelhas, a própria cereja, a gente tem aí outros tipos de frutas vermelhas que possuem alguns antioxidantes naturais, né, acaba também auxiliando de alguma forma. E a hidratação estratégica, né? Obviamente, deve existir um cuidado aí com a hidratação, porque é um dos principais causadores de fadiga aí durante o jogo, né? Desidratação, né? Principalmente isso precisa ter mais atenção aí nos dias de calor. Né? E hidratação, não necessariamente a gente está falando só de tomar água, tá? Mas também de repor ali eletrólitos. Depois a gente tem algumas estratégias psicofisiológicas, aí a gente vai indo para um campo que está trazendo bastante evidência agora, né? Está entrando em bastante evidência, né? E a gente entra aí nos aspectos mentais e fisiológicos, né? A otimização do sono, através de higiene do sono, o mindfulness, né? Que é uma técnica de relaxamento também, para melhorar a recuperação, monitorar a variabilidade da frequência cardíaca, que é uma variável extremamente importante, e a maioria das pessoas ainda não entendem como utilizar essa variável para benefício próprio, mas é uma variável extremamente importante para o dia a dia do atleta, e hoje tem aplicativos gratuitos no celular que vocês podem fazer essa medida através da câmera, tá? Então, você imagina que é uma variável ali do sistema nervoso autônomo, e eu vou explicar o que é esse palavrão, tá? Então, você imagina que o nosso coração ele tem 2 fiozinhos que se ligam ali no cérebro, tá? Um acelera o coração e o outro freia. Tá? Essa medida está relacionada com um fiozinho que está ligado no coração, no cérebro, vamos falar assim, a grosso modo, com esse fiozinho que freia. Quando a gente tem uma perturbação, né, parasimpática, que é nesse fiozinho que freia o coração, ele reflete ali na variabilidade da frequência cardíaca. Isso muito a grosso modo, mas é uma forma também da gente estar monitorando isso. Existem outras técnicas de relaxamento, né? E tem outra coisa interessante também que é o recovery social. Né? Não vejo muita gente falando disso, mas eu sei que tem alguns colegas na prática, dentro de clubes de futebol, já fazendo isso, que seria como visitar asilos, orfanatos, hospitais em um tempo livre, ou até mesmo passar tempo com a família, né? Que família e amigos, isso aí seria uma forma também de você recuperar Ô, a sua Diegão, mente. Pode falar, pode falar. cara, que interessante. Já tem evidência científica de recuperação com recovery social? Cara, ainda não, mas assim, é um pouco quando a gente conversa disso entre o pessoal que está aplicando, né? Tem um amigo que está aplicando isso no clube, aplicou, né, isso no clube, ele vê melhoras, né? Não chegou a medir, mas ele vê melhoras ali
nos próprios atletas. Porque acontece, às vezes, algum atleta, porque a vida de atleta, nem sempre o atleta está com a família dele ali, né? E às vezes o cara, ele sai do treinamento e ele vai para casa, e aí, cara, é uma bagunça, alimentação, né? Fica no celular ali e tal. Então, poxa, vai ser muito mais benéfico ele estar fazendo uma visita ali, tá se doando, tá, né, dando autógrafo, tá um tempo ali com pessoas diferentes ali que precisam de atenção, né, ou até mesmo tá um tempo com a família, sorrindo, se divertindo, liberando endorfina. Então, meio que, né, a um nível hipotético isso vai trazer bastante benefícios, né? Então, são coisas que ainda a ciência não nos mostra, ou pelo menos eu não tenho conhecimento, mas que, né, eu acho que é legal a gente ter esse equilíbrio também social, né? Porque quando a gente fala de saúde, né, a saúde, segundo a Organização Mundial da Saúde, é o mais completo, bem-estar físico, mental e social, né? Então, a gente está falando de um aspecto que está relacionado à saúde, né? Muito interessante, pô. Muito maneiro. Boa. Pode passar lá, bora para cima. Aí, né, a gente fala de calendário normal e calendário congestionado, então a gente tem um desafio no Brasil, por exemplo, é o calendário congestionado, a Europa está indo para o mesmo caminho, né, e agora, poxa, os atletas ainda sem férias por conta do Mundial, né, boa parte deles, né, então, boa parte não, uma pequena parte deles, né, então, a gente precisa entender que são duas formas diferentes de a gente trabalhar com o recovery, né? Porque enquanto no calendário normal a gente tem um ciclo completo de recuperação que dura ali mais ou menos 3 dias, né, ou 72 horas, né, quando a gente fala de um calendário congestionado, muitas vezes o atleta vai ter um descanso de 2 dias entre um jogo e outro, e aí, onde de repente vai estar um pico de fadiga, ou próximo do pico de fadiga, ele vai estar jogando de novo, né? Então isso aumenta a chance dele lesionar, pode estar diminuindo o rendimento. Então, nesses dias de calendário congestionado, aí a gente precisa priorizar ainda mais e combinar algumas estratégias de recovery, né? Que é o momento que a gente precisa dar muito mais atenção para o recovery do que simplesmente colocar mais protocolos de treinamento, né? Então, aí cabe, né, a equipe, a pessoa que trabalha individualmente com o atleta ali conseguir fazer esse ajuste, né? E aí o atleta tem que estar atento a isso, ele tem que cobrar os profissionais ali do clube, tem que se cobrar, tem que perguntar para o profissional que está trabalhando com ele, né? Então, são coisas que a gente tem que levar em conta. Pode passar. Aí a gente tem água fria, eu acho que é algo bem acessível, né? Em alguns clubes, em alguns casos, que a gente não precisa de um tubo ali, né? A gente precisa de um espaço onde a gente possa armazenar água e gelo, né? É interessante ter um termômetro para medir essa água, porque às vezes se você coloca muito gelo ali, ela vai bater às vezes 5 graus, 2, 3 graus, daí pô, não precisa sofrer tanto ali, né? A gente tem evidências ali que de 10 a 15 graus Celsius, né, já seria o suficiente ali para a gente ter uma redução significativa na dor muscular, ter uma melhora na recuperação da força muscular, né, ainda que não seja tão evidente nessa questão da melhora da força, mas a gente tem esses benefícios, mas principalmente relacionado à dor, a percepção da dor do atleta ela acaba diminuindo. Tá? E aí a gente vai ter efeitos mais pronunciados após exercícios de alta intensidade. Cuidado com o gelo, cuidado com a imersão em água fria, porque não é adequado fazer isso em dias de treino de força, nem pré-treino de força, nem pós-treino de força, porque a gente pode reduzir a síntese proteica. Então, deixar a imersão em água fria somente para dias que vão ser vão ser mais extremos. Por exemplo, dia de jogo, jogou 100 minutos, aí beleza. Nesse dia é interessante, talvez no próximo dia ainda é interessante fazer água fria, mas é algo, Pedrão, que também está começando a ter muito questionamento e está começando a entrar em desuso, tá? E agora está entrando a água quente. Água quente a gente está tendo alguns benefícios interessantes ali em alguns marcadores inflamatórios, né? Então, pode ser que a gente tenha novidades aí na ciência nos próximos meses e anos aí em relação a isso. O Diegão, então, até na estratégia de recuperação mesmo, pós-jogo, tem gente que tá usando água quente e tá vendo melhor. Hoje o que a gente sabe, tá? Hoje o que a gente sabe é que é interessante a gente utilizar essa imersão em água em momentos. A gente pode conciliar isso, por exemplo, com a termografia, né? Então, se a gente vê que há um hiperaquecimento da musculatura
eles sugerem uma imersão em água fria, alguns autores, tá? Algumas pessoas também estão utilizando na prática, estão fazendo isso. E aí logo, quando vai passando os dias ali na semana, essa temperatura ela tende a cair, né? E aí seria interessante incluir ou sauna ou água quente, né? Então, isso também pode ser medido ali através da termografia. Mas, tá, claro, a termografia também é uma outra linha de estudo, a gente tem que tomar um cuidado também para não extrapolar os dados, porque às vezes também baixas temperaturas musculares pode ser sinal também ali pode ter relação com a fadiga. Não significa que vai, mas pode ter relação com a fadiga. Interessante, eu vou mandar esse slide para os treinadores aí que metem 6 sacos de gelo e pedem para a galera entrar, que eles Não, e o pior que os caras sofrem. estão fazendo todo dia, né, cara? Pior que os caras fazem isso todo dia, pô. Aí não É dá. loucura. Pode Boa. passar que eu acho que tem mais um slide falando disso, né? Então aqui eu coloquei, né? Após jogos e sessões de alta intensidade, né? Alto volume, principalmente, tá? Volume e intensidade. Seria um jogo, por exemplo. Né? Importante após cada jogo, né? Quando a gente tiver que encaixar outras estratégias, diminuir ali para 8, 10 minutos, tá? Não precisa ficar 20, 30 minutos ali, é pouco tempo, de 5 minutos, às vezes até 5 minutos. Né? E aqui eu coloquei evitar antes de treinos de força e potência. Aqui a gente tem alguns mecanismos, né? A redução da temperatura tecidual, que foi o que eu falei, vasoconstrição, diminuição da resposta inflamatória, em alguns casos, nem sempre isso é visto também nos estudos. Mas assim, o mais evidente assim, ó, são esses dois efeitos, que é a redução da percepção de dor e do efeito analgésico central. Tá? Então a gente sempre precisa, Pedrão, individualizar os protocolos com base na resposta de cada atleta. Por isso que eu acredito muito no trabalho individualizado com os atletas, porque a gente pode individualizar esses protocolos, tá bom? Pode passar. Aí a gente tem outras estratégias que também não necessariamente a gente tenha muita evidência. Para massagem, né, a liberação miofascial ali, a gente tem bastante evidência. Para bota pneumática, está começando a sair algumas coisas também interessantes, mas a gente não tem tanta evidência de que isso vai ser tão benéfico. A gente também tem respostas importantes a nível de dor. Então, a percepção de dor do atleta também acaba diminuindo. Né? E alguns atletas relatam também que conseguem dormir melhor depois de uma sessão de massagem. Então, eu sempre aconselho também, né, que é como se fosse um suplemento. Né? Então, é algo também a se fazer, a se utilizar, né, e também só tomar cuidado aí também com prévio ao jogo, também não é interessante fazer, tá com a musculatura muito liberada ali. Né? Então, a gente tem que ter tem que ter um equilíbrio entre. A gente não pode colocar o gelo para deixar a musculatura muito rígida, assim como a gente não pode soltar demais a musculatura ali também. Então, só evitar esse momento de pré-jogo, né, mas no pós-jogo, né, ou pós-sessões intensas, ou momentos que tiver alguma dor, é interessante, né, para fazer né, melhorar a irrigação. A gente tem alguns benefícios interessantes também da massagem, né, da bota pneumática, a própria liberação, né, a autoliberação, no caso. Então, isso acaba sendo interessante também. Pode passar. Diegão, só uma dúvida, foi mal. Tô tirando dúvidas aqui da época de atleta. Tem uma galera que Não, briga falando que não tem evidência, esse negócio de fáscia, tem uma galera que fala que ajuda demais, assim. Como é que é o debate disso? Porque a minha experiência como atleta me ajudava demais, mano. Pô, pra caralho, liberação, mano do céu, velho. Eu fazia, eu me sentia outro cara, assim. né? Pedrão, o que eu costumo dizer, cara? Eu sou um cara da ciência, então eu sou um cara da ciência, mas eu sou uma pessoa também muito da prática e muito humano também. Então o que eu costumo dizer, cara, mal não vai fazer. E se o atleta tem uma sensação que você falou, pô, me ajuda demais. Se você tem essa sensação que te ajuda demais, eu aconselho você fazer. Eu aconselho você fazer. Então, a percepção do atleta, para mim, ela é importante. Ainda que a gente não tenha evidência científica, se o atleta ele percebe uma melhora, se ele percebe um resultado benéfico, poxa, então vamos aplicar. Né? Então, eu levo muito em conta a percepção do atleta. O atleta, existe uma importância muito grande no que o atleta está percebendo. Obviamente que se for uma estratégia que vai ser danosa para ele, ainda que ele fale, não, mas eu me sinto bem, eu falo, cara, não vai nessa porque você vai se lesionar, isso vai te atrapalhar e não vai ser legal. Então, aí beleza, aí eu vou avisar. Mas, cara, uma massagem não vai fazer mal a ninguém, a não ser que dependendo do tipo de massagem também, né? Os caras que vão com uma marreta. É verdade.
Tem uns caras que depois tu não consegue nem andar, velho. É uma loucura. Eu joguei nos Estados Unidos. Na época tinha um mexicano lá que ele faltava arrancar a perna fora. Eu falava, velho, esse aqui eu não volto mais, mano. Sai fora, velho. Mas Cuidado. enfim, Os cara querem fazer cirurgia com a massagem. exato. Aí depois a gente tem as câmaras hiperbáricas, tá? As câmaras hiperbáricas a gente tem muito resultado interessante a nível clínico. Então a gente tem bastante evidência científica. Para recuperação no futebol, a gente não tem quase nada. A gente tem muito pouca informação, né? Mas teoricamente as hipóteses seriam que a gente ia receber uma maior, que os atletas vão receber uma maior oxigenação dos tecidos. Já ouvi relatos também de atletas grandes da seleção brasileira que eles relataram melhoria no sono, conseguiram dormir melhor, né? Mas você pensa também, você está ali dentro, relaxado, né? O cara passa ali de meia hora, uma hora, às vezes 1 hora e meia ali dentro, relaxado. Então, seria quase uma sessão de mindfulness também. Então, né, a gente tem alguns benefícios ali, né? Tem a hipótese de um efeito analgésico central, né? Vai diminuir também a resposta inflamatória, mas a gente ainda tem pouca evidência. E é muito caro, é caro. Né? Então, por exemplo, essa daí do Neymar, eu converso com o pessoal da empresa em Madrid, né? A gente tem uma filial em Madrid, eu converso com eles. Por exemplo, essa máquina aí dele aí está em torno de 35, 40 mil euros. Tá? Então tem os modelos mais caros, modelos mais robustos ainda, né? Mas e tem vários atletas que têm essa câmara hiperbárica. Mas esse é um dos modelos, né? Esqueci o nome, acho que é Oxy Elite, alguma coisa. Me esqueci o nome porque tem vários, já conversei com várias empresas. Tenho amigos, tem uma pessoa que está fazendo mentoria comigo também que está agora com uma marca. Então a gente tem vários modelos, tá? Esse é um dos mais caros, tá? A gente tem outros modelos mais baratos também. Mas talvez hoje não se aplique a esses atletas, mas como eu falei, a ideia é mostrar o que eles estão fazendo, o que tem, Não, né? pode mostrar. Né? Pode Mais mostrar. alto nível, depois Massa demais. depois a gente vai em estratégias gratuitas também. Né? Pode passar. Diegão, mas é muito bom porque aqui tem atletas de todos os níveis, né? Tem atleta que já está fazendo transição profissional que assiste, tem atleta que está numa base maior, tem atleta que está no zero praticamente. É legal dar uma noção de jornada pro cara não achar que, pô, beleza, tipo, acabou aqui na massagem, por exemplo. Não, pô, tem um monte de estratégia que você pode usar. E quanto mais você vai subindo de nível, mais o detalhe importa, né, Diegão? Que é hoje você trabalha no detalhe do detalhe do detalhe com os atletas. E é isso que a gente quer mostrar para eles, né? Para formar uma geração de jogadores mais consciente, que vai bater alto nível, que é mais dona do próprio destino, dentro dos limites, óbvio, né? O cara tem que conhecer esse tipo de coisa, pô, ajuda, né? Então, óbvio, muito bom, mano. Não, maravilha. Pode passar lá. Quem quiser comprar, me avisa também, porque conheço o pessoal, então ajuda. Hidroterapia e compressão, né? Então, hidroterapia a gente pode falar desde utilizar a piscina, desde utilizar como aquelas hidromassagens mesmo, né? Ou até mesmo utilizar aquela pressão, né, da água, né? Você tem uma pressão hidrostática maior, né? E aquilo acaba tendo uma vasoconstrição, né? Ou vasoconstrição barra vasodilatação, né? E dá aquele efeito bomba, né? Então a gente melhora também a circulação ali. Então a gente pode ter alguns benefícios também em relação a isso. Também pouca evidência, poucos estudos, mas o que tem aí eu citei, né? Então a gente tem uma diminuição na percepção de fadiga também, tá? Vamos lá, pode passar. Aí tem umas estratégias também da hidroterapia que seria hoje o que a gente chama de contraste, né? Que a gente sair da água quente, né, e fazer uma alternância de água quente e água fria, né? Então a ideia aí seria poder colher os benefícios da água fria e do calor ao mesmo tempo, né? Que pode ser uma estratégia interessante ali. Você vai alternando 1 a 2 minutos cada uma das temperaturas, né? E aí, um total de 14, 15 minutos, mas eu sempre sou a favor de diminuir esses valores para 10 minutos, 8, né? E pode ser uma estratégia também interessante ali para a gente colher alguns benefícios em relação à recuperação. Aí, Pedrão, a gente tem aquelas meias de compressão, cara, muito cuidado com isso, principalmente os caras que são mais cavalão, que tem aquelas, né, tem uma perna grande, porque às vezes você vai comprar uma meia de compressão, falar, pô, a meia de compressão ajuda, né? Eles falam para usar de 12 a 24 horas, e é uma meia apertada, na verdade. Né? Isso acontece. O problema dessas meias
é que a gente não consegue medir a pressão dela em milímetros de mercúrio. Então, quando a gente pega um aparelho de pressão ali, a gente vai subindo os milímetros de mercúrio, a gente consegue medir. Mas essas meias não têm. Então, se o atleta ele tem uma coxa muito grossa, ele tem uma perna muito grossa, o que vai acontecer é que a pressão do elástico da meia ele vai ser maior. Né? Então, a gente tem diferentes níveis de circunferência ali de perna, então a gente tem que tomar esse cuidado só, e eu particularmente não recomendo justamente por não ter esse controle, né? Eu prefiro controlar melhor as coisas. Né? Aplicação de 1 a 2 vezes por semana, né? E diariamente, ali, principalmente em jogos com menos de 72 horas. Né? A gente pode utilizar, se for meio de compressão, dá para utilizar durante a viagem, né? Também pode ser combinado com outras estratégias. A gente nunca vai utilizar uma estratégia dessa sozinho, tá? A gente vai sempre combinar para tentar extrair o efeito de cada uma delas, né? Só que tem que tomar um cuidado também na logística para a gente não tomar muito tempo do atleta, né? O atleta mesmo, para vocês que estão vendo essa aula, para vocês também não passarem muito tempo se recuperando, né? Forçando uma recuperação, senão aquilo ali acaba sendo algo estressante e é algo que você poderia colher um benefício por conta do estresse cognitivo e mental que você vai ter ali, você acaba tendo um prejuízo também. Então a gente precisa dosar isso. Né? É legal vocês terem alguém sempre que possa estar auxiliando vocês. Né? O Renatão está preparado, o Renatão fez a minha mentoria lá. Né? A gente também atende, né? Tem outros profissionais aí também que estão com vocês aí na geração de atletas, né, Pedrão, que também atende. Então é legal você estar buscando um especialista. Né? Hoje a ideia dessa aula não é para vocês saírem aplicando tudo sozinhos, mas é para vocês saberem que existe essas alternativas, que existem profissionais que estão estudando isso, que estão preparados para vocês não transformarem aquilo que é para ser um benefício em prejuízo. Então, sempre a opinião profissional sempre vai ser importante, tá bom? Pode passar. Aí a gente tem as estratégias ativas, tá? Eu, particularmente, também não gosto muito de usar, mas eu levo muito em conta também a percepção do atleta. Então, a gente não tem muita evidência, né? Fui pegar um estudo ali, tem uma revisão, na verdade, essa evidência de outra, nem é de treino regenerativo. Né? Mas aí a gente tem, quando eu acabo utilizando a nível de regeneração, eu acabo utilizando bastante mobilidade, então é um momento que eu uso os trabalhos de mobilidade, porque mobilidade normalmente não gera tanta fadiga, né? E se for corrida leve, ciclismo, natação, tem que ser algo muito curto, né? No máximo 15 minutos ali, mobilidade também pouco tempo, se for fazer alguma hidroginástica também pouco tempo, então sempre com muito pouco tempo ali, com muito cuidado com o volume do treino, tá? A quantidade, a duração do treino, para aquilo não ser prejudicial também, que você não acabar acumulando mais fadiga ainda. Então tem que ter esse cuidado também. Pode passar. É só um ponto também, isso aqui é algo que me ajudava muito, hein, de percepção, Diegão. Mobilidade, o cardiozinho leve, eu sentia muita melhora de recuperação, velho. É. A mobilidade, cara, ela dá, a nível de perceptível, ela dá bastante, porque normalmente a mobilidade, ela, além de soltar a musculatura, né, ela trabalha principalmente a questão articular. Né? Então a gente acaba acumulando muita energia ali, né, na região das articulações, principalmente quadril, joelho, às vezes tornozelo, né, e coluna, enfim. Então, principalmente quadril, né? Então, as mobilidades elas acabam ajudando bastante, aliviando aquela tensão articular também, a tensão muscular, isso é interessante também. Mas sempre com muito cuidado, volume moderado, né? Esses movimentos sempre multiarticulares e funcionais, não ficar trabalhando com movimentos uniarticular, porque, poxa, vamos aproveitar o exercício para trabalhar várias regiões ao mesmo tempo, e assim a gente economiza tempo. Então, essas são estratégias inteligentes, né? Por isso que eu falo. A gente tem que pegar os grupos musculares mais exigidos. Poxa, não adianta nada você falar assim, pô, vou fazer meia hora de exercício para cervical, sabe? Porque às vezes não tem nenhum problema de cervical. Então vai ser um volume desnecessário. Né? Imagina que o atleta ele já tem um volume alto de treinamento, viagem, no clube, tem mais um monte de obrigações no dia a dia. E se a gente ficar acumulando esse monte de coisa, também pode ser muito estressante. Então a gente tem que saber dosar, fazer as coisas de uma forma inteligente. Né? Eu, como profissional, que eu costumo dizer para os meus atletas, cara, eu não preciso mostrar serviço para você. A gente precisa trabalhar o que precisa ser trabalhado e ponto final. A gente não tem que ficar inventando, não precisa colocar nenhum malabarismo, né, só para falar assim, poxa, o cara está trabalhando. Não, cara, a gente precisa fazer o que funciona, são decisões inteligentes,
né, que vão afetar ali o detalhe do dia a dia, né? Então, é isso que eu costumo falar para os atletas, e é isso que vocês têm que fazer, tem que tomar decisões inteligentes no dia a dia para a carreira de vocês. Quer Então, aí tu falar, pegou Pedro? no ponto, você vai derrubar uma galera aí, pô, porque tem muito profissional que faz a vida. Cadeira, mas tem muita gente no futebol que adora, né? Deixa eu inventar uma moda aqui, inventar um exercício diferente. Treinador que na beira do campo começa a fazer um. Só pra torcida dar uma olhada de fora e falar: caraca, velho. Esse tipo de resenha acontece, né? Mas enfim, só uma resenha mesmo do futebol. Realmente esse negócio é forte. Cara, você tem razão, cara, mas assim, poxa, hoje o tempo é a nossa moeda mais valiosa, né? Então, o tempo é algo que a gente não consegue voltar atrás. A molecada que é nova aí, às vezes talvez não entenda, muito disso ainda, mas, cara, esse tempo vai passar, esse tempo de categoria de base passa, né? O tempo do profissional também passa rápido, né? Então, tem que aproveitar, cara, porque ao mesmo tempo o cara está construindo família, às vezes, está tendo outras obrigações, está estudando e tudo, então a gente tem que otimizar o tempo desses caras, né, da melhor forma possível para que eles possam aproveitar também, ter um recovery social, fazer as outras obrigações e utilizar coisas que a gente sabe que vai funcionar e não inventar coisa, cara, porque uma coisa que o atleta não quer é perder tempo. Então, vamos fazer coisas para que o atleta não perca tempo. Né? Essa é a ideia. Aí a gente tem estratégias nutricionais, né? Reposição adequada de carboidratos acelera a ressíntese de glicogênio. O que a gente está falando aqui, né? A gente está falando das massas, né? A gente está falando das farinhas, né? A gente está falando de carboidrato de uma forma geral, né? Então isso acelera ali, vamos dizer, a ressíntese de glicogênio. Seria o glicogênio é a glicose armazenada, né? Então seria o açúcar que você consegue armazenar dentro da sua musculatura e depois utilizar aquilo ali como fonte de energia, ou às vezes até no processo de síntese muscular, né? Então depois a gente tem as proteínas, né? Que aí trabalham diretamente para otimizar a síntese da síntese proteica, né, que é a formação da musculatura. Depois a gente tem alguns antioxidantes naturais, né, que vão ajudar a reduzir esse estresse, a hidratação, né, foi uma coisa que a gente chegou a falar ali atrás, né? Pode passar aí, Pedro. E aí a gente tem algumas recomendações, né? Por exemplo, em dias de jogos ou em calendários congestionados, a gente acaba aumentando um pouco a ingestão de carboidrato. Isso sempre acompanhado com o nutricionista, tá? Então, não é o profissional de educação física que faz isso, não é o psicólogo, não é, em muitos casos, não é nem o nutrólogo que tem que fazer isso, é o nutricionista mesmo, que é o profissional responsável por fazer esses ajustes. Então, sempre operando de maneira individual para ver cada atleta, como cada atleta precisa, né, a nível de reposição ali, né, mas a gente acaba aumentando um pouco ali a ingestão de carboidrato e proteínas em calendários congestionados, né, em dias normais acaba sendo uma dose de manutenção ou de repente uma dose mais baixa ali, por exemplo, em dias de jogo, né, acaba dando uma sobrecarguinha ali de proteína e carboidrato no pós-jogo, né, para a gente conseguir acelerar a recuperação também. Então, a nutrição ela vai ser, né, você tomar decisões inteligentes a nível nutricional vai ser extremamente importante também. A gente está falando de antioxidantes também, né, eles são as frutas vermelhas, cerejas, cúrcuma, etc. E a gente tem a janela de oportunidade, né? Pode passar lá, Pedro. O que eu falei, a maior janela de oportunidade de fazer uma suplementação, de você fazer uma boa alimentação, seriam nos momentos pré e pós-jogo, né? Então, mas o período crítico ali seria 30 a 60 minutos pós-exercício. Alguns pesquisadores não gostam muito disso, dessa frase de janela de oportunidade, eles falam que a proteína ela tem que ser ingerida, independente dessa janela de oportunidade, mas eu acabo acreditando que pode haver, de repente, um benefício maior ali, se ele tiver nessa ingestão pós-exercício ali, né? E, obviamente, se ele demorar muitas horas ali, eu acho que pode ter um prejuízo. Então, a nutrição também deve ser periodizada, né? Quanto o treinamento, né? Então, o que eu costumo dizer, recuperação, ela também tem que ser periodizada como treinamento, né? Pode passar lá, Pedrão. Então, foco na qualidade, principalmente dos alimentos, tá? Você fala assim, poxa, mas eu não tenho acesso a um nutricionista, não tenho acesso né, não posso pagar hoje um nutricionista. Cara, hoje a gente tem muita informação e hoje, se você olha o alimento, você já sabe se aquele alimento é bom ou não, né? Então,
o que eu costumo dizer, cara, se você não tem acesso ao nutricionista, começa a olhar para os alimentos, começa a ver, começa a olhar o que você está comendo no seu dia a dia, né? Porque só você de fazer boas escolhas, fala, poxa, escolhas óbvias, né? Se você está escolhendo refrigerante, cerveja, álcool, pô, você está escolhendo mal, isso eu não preciso nem te dizer. Então, são escolhas óbvias que às vezes já vai dar um upgrade muito grande na sua recuperação, né? Então, existem coisas que a gente precisa evitar, né? Álcool, alimentos ultraprocessados, alimentos muito gordurosos, né? No pré-jogo, por exemplo, e também o excesso de cafeína, tá? Cafeína atrapalha no sono. Se tem alguém que quer utilizar cafeína, que utilize ali até as 12 horas, ali, até o meio-dia, né? Ou as 2 horas da tarde, né? Porque depois disso pode afetar o sono, tá? Mesmo que você ache que não, já tem estudos mostrando que sim, né? Mesmo quando a pessoa acha que não afeta, ela dorme 1 hora menos quando ela toma cafeína nos períodos da tarde, né? Do fim de tarde para a noite. Vai lá. Igor, só uma dúvida, na verdade um comentário, né? Quem está aqui no CFJ tem as aulas com o nutricionista o Lucas Orsatti, que trabalha muito baseado em evidência também, então se você queria me aprofundar em nutrição, cara, tem mais de 15 horas de aula aí, então pode ir lá assistir que você vai ter muita ideia boa. E outra coisa que eu sempre pergunto, mano, é questão do álcool, porque isso aqui para jogador mais velho pega, né? Porque o cara gosta e tal, ele quer dar uma relaxada. E aí eu lembro de uma época que o Diego Costa ele tomava uma cerveja no vestiário ali com o Chelsea, esse negócio saiu, o pessoal fala, o cara tá tomando cerveja, não sei o quê. Tem algum nível de evidência assim de, pô, até certa dosagem pode tomar e não vai fazer mal? É tipo assim, cara, qualquer dosagem de álcool pós-jogo vai atrapalhar, não toma. Cara, a tolerância em relação ao álcool, assim, ela é quase que zero, porque não existe nenhum benefício, benefício é zero, então por isso que eu falo, né? Não existe nenhum benefício a gente tomar álcool. Tem um estudo, as pessoas disseram um tempo atrás que tinha um estudo, que não era um estudo, esse estudo não existe, né? Que é um estudo que falava que uma lata de cerveja hidratava mais que um copo de água, né? Esse estudo não existe, nunca foi feito, cara. Foi uma brincadeira que foi feita numa universidade e aí pegou, mas não tem, cara. Então não existe doses seguras de ingestão de álcool para atletas de futebol, seja a nível de recuperação, seja a nível cognitivo e tudo, e eu sei que pega, né? Mas, cara, evitar, né, melhor. Mas fala, pô, mas na Alemanha, na Inglaterra, os caras bebem e tal. Tem uma questão cultural, né? Obviamente pode ser respeitado, né? Deve ser respeitado, mas ser atleta de futebol alto nível exige fazer escolhas difíceis, né? E às vezes, por mais difícil que seja, esse detalhe pode fazer a diferença depois. Essa ingestão de álcool, aí depois, cara, né? Se essa ingestão de álcool ela é contínua, vai atrapalhar, ela vai atrapalhar. Então, se o cara tomou, o jogador A ou B tomou e jogou bem e tal, cara, beleza, bom para ele, mas um conselho a nível baseado em evidência que não existe uma dose segura de álcool que vai te trazer benefícios em qualquer área. Então, evitar é bom, se puder evitar, melhor ainda. Pô, beleza, tem jogadores chorando nesse momento, mas é isso, rapaziada. É a escolha de vocês, velho. Então aí tem a variabilidade da frequência cardíaca, né, que eu já falei, né, que é um indicador de equilíbrio autonômico, né, que lembra ali dos dois fiozinhos, né, um que acelera e o outro freia o coração, né, então está relacionado a essa questão parasimpática, que dá para a gente monitorar, não é invasivo, a gente não precisa furar o dedo, é só a gente medir mesmo, tá? Então, isso pode ajudar a gente a individualizar as estratégias de recovery. Porque, claro, se o atleta está bem recuperado, para que eu vou fazer ele ter uma sequência de bota pneumática, choquinho, água fria, água quente, não sei o que, não sei o que. Cara, o cara está recuperado, então, né, para que eu vou estressar ele com um protocolo de recuperação? Isso não precisa, né? Então, por isso que é importante a gente monitorar. Monitorar a fadiga é extremamente importante também, porque daí a gente vai saber se a gente está acertando ou errando a dose do exercício, tá? Para saber o quanto que a gente precisa recuperar ou o quanto que a gente precisa complementar de trabalho, né? Então tem técnicas ali de respiração controlada, né? De respirar, às vezes reter um pouco do ar, soltar isso de uma forma bem lenta, né? Então, isso pode ajudar, é uma técnica para ajudar a dormir melhor, para ajudar a relaxar, para ajudar a desacelerar
a gente começa a ter uma ativação parasimpática, né? Então a gente começa a ajudar essa parte da variabilidade da frequência cardíaca também a se recuperar, né? Ativar ela. Então esse exercício de respiração pode ser interessante, né? Exercício de mindfulness também pode ajudar, né? Relaxamento muscular, né? E aí também pode ser também relacionado a técnica de respiração, até mesmo um relaxamento mais passivo, né? Com ajuda. Enfim, são coisas que a nível psicofisiológico pode dar também algumas vantagens ali. Mas vamos lá que a gente está chegando na parte mais importante, hein? Está chegando na parte mais importante. Daqui a pouco é uma parte top que vai servir para todo mundo ali, que eu falei para vocês ficarem até o final da aula. Aí a gente tem alguns benefícios, né, do relaxamento. Então, o que eu costumo dizer para os atletas, cara, procura relaxar. Antes de dormir, já vai procurando relaxar. O cara fala assim, por exemplo, né, eu tenho visto profissionais às vezes, agora eu comprei um óculos de luz azul que vai bloquear a luz azul e eu vou poder mexer no celular. Cara, é a maior besteira que eu tenho ouvido é isso, cara. Isso aí não vai ajudar em nada. Não vai ajudar em nada. Pedrão, pelo amor de Deus, cara, fala para os seus atletas isso. Deixa eu perguntar, pelo menos para proteção da vista, ajuda ou é bullshitagem também, total? É isso aí, cara. Por quê, cara? Vamos lá. A luz azul é um dos componentes, né, que ativa a nossa, que bloqueia ali a produção de melatonina, etc. Então a gente coloca o óculos, a gente tem um componente. Mas, cara, o que você acha que vai te ativar mais? O que você acha que vai te incomodar mais antes de dormir, cara? Uma luz azul ou você ficar rolando os reels ali do Instagram, cara, dando risada e enviando para todo mundo, sabe? Ativo ali, você vai estar ativo, rindo, ou às vezes você vai estar vendo um curso, ou o que seja. Né, cara, aquilo ali a nível cognitivo, você tem uma ativação muito alta que acaba atrapalhando muito mais o sono do que só a luz azul, cara. A luz azul, se você tiver sono, você vira e dorme, cara. Se você tiver, né, vamos dizer assim, mas a ativação cognitiva que você tem utilizando o celular ou a tela ali, ela é muito alta a ponto de atrapalhar muito mais o sono do que só com a luz azul. Então, por isso que eu falo, às vezes o cara vai colocar o óculos e ele vai funcionar, vai bloquear a luz azul, só que, cara, o problema hoje não é mais a luz azul, o problema hoje é a ativação que essas telas nos trazem e isso é prejudicial. Então, cara, ler livro, relaxar, fazer protocolo de respiração, relaxamento, começar a entrar num protocolo antes de dormir, entrar num protocolo de relaxamento para você dormir de fato, né? Porque senão vai passando a hora passa muito rápido quando a gente está usando o celular e isso atrapalha ali também demais o sono. Perfeito. Então, rapaziada, mais um produto bullshiteiro aí da indústria fitness. Não precisam comprar. Vocês já vão economizar dinheiro aí que não vai ajudar. É isso aí. Então, cara, sessões regulares, né, de mindfulness ou de relaxamento ali, 5, 10 minutos por dia, sessões curtas ali antes de dormir, né, pode ajudar. A respiração controlada ali, pré-sono também pode ajudar a relaxar. E se a gente vai combinando essas técnicas, né, mais a nutrição, tudo isso vai ter uma sinergia que vai ajudando o atleta a relaxar mais e dormir mais facilmente, né, porque ele tem um timing do sono ali mais acelerado para ele conseguir dormir mais rápido. Vamos lá. Aí agora chegou aqui o momento de ouro, né? Que é a estratégia mais eficaz de recuperação, né? E que eu costumo dizer, ela é 100% original, não é falsificada, não é bullshiteiro, né? Não é algo da indústria fitness e, cara, é de graça. Pedrão, é de graça, cara. A gente falou de câmera hiperbárica, né, de 30, 40 mil euros, e olha aí, cara, dormir é ainda a estratégia de recovery mais eficaz e barata que existe. Cara, então não tem desculpa para o atleta falar, cara, mas eu não tenho dinheiro para comprar isso, não sei o quê, pô. Porque eu falo, às vezes o atleta até é um atleta profissional, Pedrão, porque, cara, são aparelhos caros, né, cara? Poxa, hoje se a gente vai comprar uma Game Ready, ela vai sair ali no mínimo em 20 mil reais, cara, que é aquela bota pneumática com frio, né? Se a gente vai comprar uma câmera hiperbárica, 30 mil euros. Né? Tem outras mais baratas, que eu falei, uma bota pneumática, 1.000 euros. E, cara, até para o jogador profissional, às vezes ele fica pensando, pô, mas será que eu invisto? Não sei o quê. Mas, cara, não. Primeira coisa que eu faço com o atleta é, cara, higiene do sono. A gente precisa aprender, precisa ensinar o atleta a dormir. O atleta precisa aprender a dormir. Por quê?
Já tem estudos comprovando que atleta de futebol dorme menos. Ele dorme em torno de 6 a 7 horas. E ele precisa de 8 a 9, às vezes 10 horas de sono para conseguir se recuperar totalmente. Não se recuperar totalmente, mas tirar o melhor proveito do sono. Então, cara, dormir é a estratégia de recovery mais eficaz e mais barata que existe. Então, tomar um cuidado, se preparar, né, para antes de dormir acaba sendo o mais eficaz possível. E aí, eu vou dar algumas dicas para vocês, pode ir passando aí nos slides. Que eu falo, né, porque é pilar fundamental na recuperação. Então, a gente tem ali embaixo, que a gente está escrito ali Amaral, foi um cara que estudou, né, então, e mostrou isso. Então, o Soares lá em 2011 falava que os atletas tinham que dormir de 9 a 10 horas por noite. E dormir bem é tão importante quanto treinar bem. Passo lá. Recuperação física e mental. Então, a gente tem a liberação de hormônios, tá, do crescimento. A gente tem não, além de liberar hormônios, a gente tem uma regulação de hormônios, né? Então, a gente elimina hormônios do estresse, né? Libera mais endorfina, libera hormônios que vão te ajudar também na consolidação da memória, né? Por exemplo, e aprendizado. Então, por exemplo, às vezes o atleta está treinando, né? Acontece muito quando a gente está na categoria de base, a gente está querendo aprender movimentos novos, né? E a forma de você consolidar o gesto, motor, movimentos técnicos, né? E memória é através do sono, né? Então a gente consolida a memória do sono, dormindo bem, né? E aprende coisas novas dormindo. Então, cara, é um remédio, ninguém fala nada porque é grátis, né? Então, Exato, eu ia falar isso, velho. é grátis. Como é que você vai vender um sono no cara, né? Exatamente, mano. A Aí você galera, cara, vende, às vezes, pulseiras, né? Que mede sono, um anel, enfim. exato. Sistema imunológico, otimização da performance esportiva, e aí tem alguns prejuízos também, né? Que você dormir mal, pelo contrário, também tem alguns prejuízos. Pode passar, Edson. Acho que está no próximo slide. Então, aqui, por exemplo, comparando atletas, ali tem um gráfico, azul e vermelho. O vermelho é o atleta que dormiu mal e azul é o atleta que dormiu bem, né? Então, a nível de atenção, tomada de decisão, então você imagina que você vai realizar um passe, um chute, qual vai ser a melhor decisão que você vai tomar, né? Então, afeta diretamente essa tomada de decisão. Para você tomar uma melhor decisão, o tempo que você vai tomar essa decisão também é afetado, né? A memória é afetada. Então, a gente tem uma redução de 30% na capacidade de escolher a melhor jogada. Você imagina, cara, você está ali de frente a frente para o goleiro, cara, e aí driblo, passa para o companheiro, chuto. Né? E, cara, se você dormiu bem, você vai tomar a melhor decisão, você vai ter uma melhor leitura do espaço, você vai conseguir, você vai estar mais calmo para tomar, você vai estar com menos adrenalina, talvez, então você vai conseguir tomar uma melhor decisão. Né? Tempo de reação, enfim, a gente tem diversos benefícios, irritabilidade, a parte emocional também é afetada se dormir mal, né? Então a gente, se está com o cérebro cansado, o jogo vai ficar comprometido. Então, galera, assim, em relação a isso, né, você usa muito smartphone antes de dormir, cara, coloca esse smartphone na gaveta, desliga ele. Você não tem que falar com ninguém de madrugada, cara. Fala com quem você tiver que falar de dia e desliga esse celular de noite e vai dormir, cara. Se você quer ser jogador de futebol, Cara, vai dormir, cara. não, só pra complementar, velho, porque eu falo tanto disso aqui com eles, mano. Porque o moleque que tá em base, o moleque tá, ensino médio, prova, não sei o que, não consigo mais de 7 horas. Eu falo, velho, se vira, mano, dá um jeito, mano, porque isso aqui é a melhor coisa do mundo. A época que eu me senti melhor na minha vida, mano, fisicamente, cognitivamente, foi quando eu tava jogando lá em Malta, eu tava dormindo 9 horas por noite, mano. Nossa, mano, eu sinto saudade desse tempo, porque eu tinha desculpa pra dormir 9 horas, 9 horas e meia. Agora eu já não tenho mais, né? Agora eu não tenho mais desculpa pra dormir isso tudo. Aí eu durmo menos. Velho, a recuperação muscular, a sensação de bem-estar, pô, tudo, mano. A vida fica mais colorida, é incrível. Mano. Você toma melhores decisões, é maravilhoso, mano. É verdade, cara. Pode passar aí, a gente já está terminando a aula. A nível de recuperação muscular, né? Então, o risco relativo de lesão, você tem 3 vezes mais chance de ter uma infecção respiratória. Cara, se você vai jogar com infecções respiratórias, é quase impossível jogar um jogo inteiro com infecção, né, respiratória. Então, se você der muito migué. A nível humor, motivação, fica mais irritado. A tolerância ao estresse, a tolerância ao esforço. Às vezes o cara fala, pô, tô me sentindo muito cansado com os treinamentos. Cara, às vezes não é o treinamento em si, às vezes é a falta de sono mesmo, né? Então, porque se você dorme mal,
você vai sentir mais a dor, você vai perceber, não é que você vai sentir mais a dor, mas você vai perceber mais a dor e você vai perceber mais o esforço. Então, isso está a importância de você não deixar de ter um sono privado, você conseguir dormir bem, né? E aí, poxa, hormônio de crescimento, né? Essencial na reparação tecidual, enfim. E aí, por último, as lesões, né? Então, atletas que dormem ali atletas que dormem menos de 7 horas por noite, eles têm quase 2 vezes mais chances de sofrer uma lesão. E É muita lesão, a gente coisa sabe mesmo. que lesão pode atrasar uma carreira e pode acabar com uma carreira. E às vezes, por causa desse detalhe, né, que a galera não valoriza muito. Então, assim, esquece tudo que eu falei lá atrás de bota, de massagem, de água fria, água quente e tudo. E, cara, e foca no sono. Foca no sono e depois a gente vai para aquilo lá, que aquilo lá vai ser um complemento. Aquilo ali vai ser um suplemento, vai ser algo que vai te dar um pouquinho a mais ali. Às vezes 0,5% a mais, 1% a mais. O sono é 100%. O sono é 100%. Cara, Que vai te ajudar de esse fato. dado, esse dado é bizarro. 2 vezes mais é muita coisa, mano. Caraca, é muita coisa. Em É, percentual, isso é muita coisa, mano. É impressionante mesmo. é isso aí. Então, o atleta que investe em sono, investe em longevidade e performance, tá? Então, assim, quando o Renatão me chamou para dar essa aula, eu falei, cara, eu acho que é legal a gente falar de sono, porque é, não se fala muito de sono e às vezes se menospreza o sono, né? Se leva em conta muita tecnologia, né, cara? Se você puder comprar tecnologia para monitorar o sono, poxa, vai te ajudar bastante, vai fazer você dormir melhor. Eu mesmo, né, depois que eu comecei a monitorar meu sono, eu vi que eu comecei a dormir melhor, porque a gente começa, poxa, a dormir 5 horas, você fala, cara, isso não dá. Aí você vai lá, ajusta o sono, começa a dormir 7, 8, e aí você vê os dias que você acordou, que você dormiu um pouco pior, como que foi seu dia, o dia que você dormiu melhor, como que seu dia rendeu muito mais. Então, isso para todas as áreas, né? Então, tem que tomar bastante cuidado nisso. Pode passar lá, Pedro. Então, cara, a principal ferramenta de recuperação natural, essencial para consolidar a memória, aprendizado técnico, restauração do sistema imunológico, redução de risco de lesão, né? E é a ferramenta mais poderosa de recuperação, tá? Então, assim, foco, qualidade e consistência do sono. Qualidade que eu falo, não é só você dormir 9 horas por dia, mas, cara, se você puder investir, investe num colchão melhor. Se você tiver acesso ao ar-condicionado, pode dormir com a temperatura um pouco mais baixa, entre 18, 19 e 20 graus, vai te ajudar a dormir melhor. Se tem televisão no quarto, tira. Dá a televisão para alguém, para a sala, doa para a cozinha, deixa ela na cozinha para sua mãe, a televisão. Então tira as telas do quarto, deixa o quarto escuro, deixa o ambiente escuro. O quarto tem que ser um lugar para dormir, né? Não pode ser um lugar onde você vai, sei lá, ter uma mesa de sinuca e uma mesa de ping-pong, que seja, sei lá, qualquer outra coisa, Pedrão, que o cara pode ter no quarto, videogame, né? Não é lugar de jogar videogame no quarto. O quarto é seu lugar de dormir, cara. É seu, quase que um santuário, né? Você vai deitar ali e vai dormir, né? Então, o quarto ele fica ali restrito para isso e para quem é casado, para ter as relações ali, é só, entendeu? E dormir, né? Ou para relaxar, de repente ler um livro ali antes de dormir, né? Aí tudo bem, né? Mas não confunda, né? Não tenta misturar o que vai ser o quarto, ah, né, em relação a colocar videogame, a colocar atividades ali dentro, não, deixa o quarto reservado ali. Quando a gente fala em consistência, é repetir isso todos os dias, né? Repetir uma boa noite de sono todos os dias, porque não adianta você dormir, falar, pô, tem jogo amanhã, eu vou dormir bem hoje, né? Vou só focar no dia que vai ter treino mais pesado. Não, tem que ser consistente, porque seu corpo ele começa a adaptar, seu corpo é inteligente, né? Então ele começa a fazer os processos um pouco mais rápido, e às vezes 8 horas de sono para uma pessoa que é consistente, ela vai ser muito mais eficaz do que 10 horas de sono para quem não é consistente, né? Então, se a gente for comparar, às vezes, 8 horas de sono para um cara que dorme todo dia 8, 9 horas, ela vai ser diferente do que um cara que dormiu 10 horas de sono, mas todo dia ele dorme 6, 7 horas. Porque o corpo ele se adapta e ele começa a regular essas ações e acaba melhorando isso todo dia, né? Aí tem a soneca, né? Durante o dia, se você quiser tirar a soneca durante o dia, dá para tirar a soneca também, tá bom? Toma cuidado aí com os dias de pós-jogo, o Pedro não sabe aí, jogou, né?
tentar essas técnicas de relaxamento acabam sendo muito mais importantes no pós-jogo, porque a gente tem um pico de adrenalina, tem a questão dos refletores também, que acaba atrapalhando também, né, no sono, então às vezes a viagem, né? Então toma mais cuidado também nesses dias de jogos aí para conseguir dormir bem. Mano, falar, eu tinha muita dificuldade, hein, velho, quando eu jogava à noite, mano. Normalmente eu chegava do jogo 9, 10 horas, eu conseguia dormir 4 da manhã. Não conseguia, mano. Tentava relaxamento, mindfulness, banho quente, cara, não dormia, era foda. É. E aí foi uma ideia, né, de quando a gente tem um jogo por semana, do que fazer no dia a dia. Mas, cara, isso é muito relativo, tá? Que eu falo, é muito individualizado. Não gosto, eu particularmente não gosto de criar esses cronogramas, porque quando a gente individualiza o processo, a gente sabe que cada dia é um dia, né? Então, mas está aí algo para vocês terem como ideia, tá? Depois vocês podem tirar um print aí. Pode passar, Pedrão. Pode passar, pode passar. Aí vou deixar um espaço aí também para as perguntas, né? Isso aí depois é só voltar e tirar print para quem quiser, tá bom? É só uma ideia de recuperação, tá? Boa. Aí tem formas de medir, né? Que eu falei, monitorar é extremamente importante. Então, variabilidade da frequência cardíaca, CMJ, velocidade, força. Aí depois entrou os questionários objetivos ali, né? Que são os subjetivos, né? Questionários de bem-estar, questionários de percepção subjetiva de esforço, né? Então, tudo isso a gente consegue utilizar para dosar a recuperação também. Aí pode passar. E aí as recomendações finais, né, resumidamente, então seria estabelecer protocolos claros, né, para cada contexto do calendário e contextualizar a nível individual. Vocês precisam se educar, né? Poxa, a geração de atletas é extremamente importante, eles têm um papel educativo importante na vida do atleta. Então, vocês estarem se educando é muito importante, vocês receber esse tipo de informação continuamente, porque, cara, isso aqui é longevidade na carreira, né? Eu costumo dizer para atletas que estão no profissional, quem entende um pouco de investimento, né, quem mexe um pouco o investimento, o Pedro já deve ter mexido alguma vez, se aventurado aí, ou deve ter investimentos, mas, cara, não existe nenhum investimento que pode multiplicar ele em 100, em 200. E um atleta de futebol consegue multiplicar o salário dele, às vezes 100, 200 vezes, né? Quando ele sai de uma categoria de base, vai para um time profissional, ou quando ele está no time profissional no Brasil, vai para uma Europa. Poxa, isso tudo é dinheiro, cara. Então, poxa, não, tô jogando futebol porque eu quero ganhar dinheiro né, e ajudar a minha família. Então, investe, cara. Investe aí, o dinheiro não é tão caro, né? Começa a investir, né? Entra na comunidade e, pô, isso aí faz parte, investimento, você vai ter retorno de alguma forma. Se isso não servir para o futebol, se não virar atleta, vai servir para sua vida e isso vai te ajudar. Então, tudo que eu falei aqui sobre o sono me ajuda no dia a dia para eu estudar, para eu ter melhor performance. Então, de alguma forma, vai valer a pena esse investimento. Priorizar qualidade sobre a quantidade de períodos condicionados, integrar essas estratégias de recovery, né, e considerar esses fatores individuais ali e também ser consistente nessas estratégias. Deixa eu passar. Pode passar lá. Então, o que eu costumo dizer, né? O atleta que investe em recuperação, ele não está apenas preparando o corpo dele para o próximo treino ou jogo, mas está construindo as bases para uma carreira mais longa e bem sucedida. Recuperar bem é treinar melhor e jogar por mais tempo, né? Então, recuperar não é só se ausentar de treino, é só falar assim, não estou treinando, estou me recuperando. Isso é uma forma de recuperação, mas existem várias outras. Então, é um processo ativo, é um processo que exige ciência e que merece atenção tanto quanto treinar, né? Então, é algo que a gente precisa entender que, poxa, é necessário, né? E aí eu coloquei ali o sono como a base, né, da pirâmide ali, a principal ferramenta de recuperação. Depois eu acho que vem a nutrição. Depois eu acho que vem ali, eu coloquei crioterapia e ativos, mas eu acho que antes disso vem a questão psicofisiológica, que é algo que está entrando bastante destaque. Então eu só trocaria ali a ordem, deixaria a crioterapia ali, que foi algo que a gente teve bastante evidência no passado ali, né? Ou até mesmo mais recente, né? Mas são coisas que eu falei que está entrando em desuso. Né? E essa parte psicofisiológica está, pelo contrário, está entrando em evidência.
E no fim, né, é isso. Recuperação é ciência aplicada. O atleta que entende isso prolonga a sua carreira. Né? Então, eu quero agradecer vocês aí pela atenção, né? Pedrão, eu imagino que deve ter aí, você vai ler alguma pergunta, ou você vai ter algum questionamento aí também, então eu quero deixar esse espaço aí para a Boa. gente se falar. Rapaziada, Obrigado. mandem aqui perguntas boas, por favor. Não venham com perguntas que o Diego já falou na apresentação, que eu vou dar no meio de vocês um carrinho por trás para quebrar a perna já. Porque eu sou maldoso, eu era zagueiro, primeiro volante, então eu sou assim. Tô brincando. Diegão, já tá com 1h15 também, não vou tomar muito mais seu tempo, não. Vamos responder umas 2 ou 3 perguntinhas aqui. Tá de boa? Mano, primeiro, obrigado pela aula, velho. Muito massa. Sempre bom falar de futebol de alto nível com quem tá vivendo futebol de alto nível como você. A quantidade de referências aqui, cara, espetacular. E, rapaziada, você que tá aqui vendo essa aula, o importante agora é aplicar, velho. Porque uma coisa é você aprender, a outra coisa é você fazer. E o que vai te dar resultado é fazer, né? Então, agora que você já sabe os caminhos, se organiza, mano. Vai dormir, velho. Desde a aula 92 do CFJ, Diego, eu tô falando sobre o sono aqui, cara. A galera ignora, velho. A galera acha que é bobagem. Dorme 2 semaninhas, 3 semaninhas bem pra você ver. Isso não vai melhorar a tua performance. Enfim, então é isso. Diegão, sensacional. Vou pegar aqui umas perguntinhas e aí a gente segue. Cara, a Samila, ela tá louca aqui com a ideia do alongamento. Eu acho que isso aqui é importante falar também. Alongamento ajuda no recovery, Diego, ou não? Entra na recuperação ativa? Faz sentido? Tá, a questão do alongamento, ela entra muito no que eu falei sobre a mobilidade, Pedrão, né? Algo parecido, né? Então, como eu falei, a gente acaba acumulando bastante, né, energia mecânica ali, né? Acaba estressando bastante as articulações durante o jogo ou durante os treinamentos. Então, é importante sim você conseguir liberar também aquela região, conseguir movimentar, né? E isso acaba ajudando ali para se recuperar mesmo, até principalmente a nível de percepção, de dor, a nível de relaxamento. Então, o alongamento ele entra mais nisso, né? Como se fosse um relaxamento também. Só que ele não pode ser algo muito intenso. A partir do momento que o alongamento ele começa a ser algo muito intenso, ou próximo a um limiar máximo de dor ou de alongamento, ele vai começar a atrapalhar mais do que ajudar. Né? Então, só tomar um cuidado para que o alongamento não seja algo, né, intenso. Esse alongamento para o recovery é um alongamento mais relaxante do que um alongamento para ganhar flexibilidade. Legal, show. Então, foca um alongamento mais tranquilo para dar uma relaxada. E é aquilo, é um ganho marginal, né? Não é um ganho muito, enfim, muito grande, muito. Porra, qual que é a palavra? Me fugiu, mano. Fugiu. Tô cansado. 9h30 da noite tá osso. Sono. Cara, outra pergunta aqui. É, outra pergunta aqui, que ela até pode parecer meio besta, mas eu vejo que essa galera tem muita dúvida com isso. Imersão, crioterapia no frio, aumenta o risco de doença, mano? Ou não tem nada a ver? Cara, o risco de doença, principalmente doenças respiratórias, que eu falei, poxa, a gente tem uma maior chance de infecção se você dormir mal. Então, tudo vai estar muito relacionado com a sua imunidade, principalmente com a sua imunidade. Se você tiver com a imunidade muito baixa, você vai estar mais, né, responsivo aos vírus, né? Então, a chance de você ter algum tipo de infecção, como você está dormindo mal, ela é muito maior do que uma imersão, tá? Então, eu sei que a galera se preocupa muito isso, principalmente pela questão das mães ali, né? Mas que a gente precisa se preocupar primeiro. Primeiramente com a questão da imunidade. Cara. Então, dormir bem, estar tá com a imunidade em dia, né? E obviamente não dá tanta bobeira, né? Uma coisa é você fazer uma imersão, outra coisa é você ficar sem camiseta ali, tomando friagem o tempo todo, né? Dando bobeira ali. Então, cara, faz a imersão, termina a imersão, o que eu faço? Às vezes vai ter um contraste, né? Vai fazer todo um contraste, então né, não é algo que vai aumentar a chance de você ter uma infecção. O que vai aumentar a chance de ter infecção, mais uma vez, é a questão da imunidade. Perfeito. A última dúvida aqui, que também é uma dúvida que eu vejo que aparece muito, principalmente com a galera mais jovem. Dormir demais. Existe algum limiar assim de, pô, até tantas horas depois disso aqui já é negativo, vai atrapalhar? Ô bicho, dorme o tanto que aguentar aí, quanto mais melhor.
Tá, dormir demais pode atrapalhar, tá? Dormir demais, mas depende do que é esse dormir demais, né? Às vezes a pessoa está dormindo 11, 12 horas. Eventualmente, não faz mal, né? E eventualmente, lógico que é melhor você dormir mais do que dormir menos. Mas a questão é também, às vezes, esse cara tá dormindo mal porque ele tá dormindo 3 horas da manhã e aí ele acorda 3 horas da tarde, né? Fala, pô, dormi 12 horas porque ele dormiu muito tarde, tá, ficou muito cansado, né? Teve muito estímulo. E assim, o sono noturno, ele é o sono mais eficiente para um atleta de futebol. Tá? Então, se você quer dormir, começa a ter horas ali 10 no máximo 11 horas da noite, você já está pronto ali para dormir, porque isso que vai te ajudar. Essa primeira parte do sono noturno, né, por algum motivo, né, e algumas pessoas dizem que é uma questão mais, digamos ali, quase que pré-histórica, né, nossa, que o nosso corpo está mais adaptado a responder melhor ao sono noturno. Então, a gente tem a gente tem um maior benefício em dormir à noite. Então, normalmente, esses caras que estão dormindo muito, eles estão dormindo errado também. Estão dormindo muito tarde. E aí é bagunça também. Perfeito. Tem a ver com o ciclo circadiano? Isso tem evidência científica? Ou é mais um achismo da galera? A Do questão que você da fala? A questão do sono no horário, que nem você falou, pô, dormir ali 9, 8, 10 da noite para acordar às 7, 8 da manhã, por conta da questão da melatonina, a bomba de cortisol de manhã, isso realmente é uma evidência ou é mais um achismo da galera? Então, o ciclo circadiano é um conhecimento muito estudado, né? Às vezes a gente fala a questão do relógio biológico, né, do nosso corpo. Né, utilizam isso de uma forma mais no senso comum, né, que a gente tem um relógio biológico, mas é verdade, tá? É verdade. O nosso corpo ele se acostuma a dormir um certo horário, né? Então, por exemplo, a gente também se acostuma a acordar a um certo horário. Então, por exemplo, uma forma da gente ativar, né, esse reloginho biológico é a gente se expor ao sol durante a manhã, porque uma das coisas que apaga, teoricamente, né, o ser humano é a noite, e uma coisa que reacende ele é o dia, né, a luz do dia. Então, por isso que a gente tem ali, né, essa exposição ao sol que acaba, né, favorecendo essa questão para a gente conseguir ah, ter um horário para acordar, né, e um horário para dormir. Então, a tendência é que, poxa, vai chegando o seu horário de dormir, se você está com uma consistência muito grande, você durma muito mais fácil. E quando você for acordar, se você também está tendo uma consistência, que você começa a acordar até sem despertador, acordar sempre no mesmo horário. Perfeito. Diegão, muito obrigado. Vamos tirar um print aí, rapaziada. Diegão, dá um sorriso aí. Vamos lá. Sorrisão aí. Tira um print aí. Posta lá no Instagram. Qual que é o teu arroba, Diego? Diego Britos. Arroba Diego Britos, marca ele lá, marca o arroba Geração de Atletas, Geracal de Atletas. Me marca lá também, arroba Pedro.rsilva. E é isso. Aproveitem essa aula, lembrando que a gravação está disponível no CFJA com mais de 215 aulas lá gravadas também. Tudo do mais alto nível para você aplicar na tua realidade por um valor acessível. Fechou? Tamo junto, Team GA. Valeu!